Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. No programa de hoje, traz uma entrevista com Christian Ricardo Fiore, orquidólogo e produtor de orquídeas, falando de sua atividade. As orquídeas pertencem à ordem Asparagales e à família Orchidaceae. Alguns autores definem como a maior de todas as famílias botânicas, com números de espécies estimado entre 25 mil e 40 mil. Mas um consenso geral é de que se trata da maior família botânica dentre as monocotiledôneas. Estes imponentes números desconsideram a enorme quantidade de híbridos e variedades produzidos por orquidicultores todos os anos. A quantidade de gêneros conhecidos também é surpreendente, superando a marca dos 700. A partir das idas que eu gosto muito de estar muito perto ao meio ambiente, e desde pequenininho, na faixa dos 13, 14 anos, eu já observava algumas plantas e via realmente que elas eram diferentes naqueles troncos, debaixo de árvores, mesmo no chão, e com a beleza que elas, mesmo sem perceber que eram plantas extremamente exóticas, eu via que eram diferentes. A maior parte das orquídeas vivem grudadas em troncos de árvores, mas não são parasitas, pois realizam a fotossíntese a partir de nutrientes absorvidos pelo ar e pela chuva. Portanto, ao contrário de que se pensa, não sugam a seiva da árvore. As orquídeas aéreas, como se diz, elas usam simplesmente o tronco ou qualquer outra superfície para se fixarem através de suas raízes. Não que elas estão retirando algum nutriente, algum mineral daquele lugar da seiva. Ela não se alimenta de seiva, e sim de macro e micronutrientes que envolvem por ali. A maioria das espécies é encontrada nas áreas tropicais. O Brasil é um dos países mais ricos em orquídeas, comparável somente à Colômbia e ao Equador. Estudos recentes registram cerca de 2.300 espécies para o território brasileiro. Sim, no Brasil existem bastante orquídeas rupícolas, ou chachícolas, ou umícolas, como podem ser faladas, dependendo muito do ambiente que elas estão fixadas. Às vezes na rocha, ela pode ter tido assim, um acúmulo de matéria orgânica, onde foi produzido um fungo e ela se alojou ali. Ou até mesmo na rocha totalmente lisa, que ela se alimenta dos nutrientes provindos dos ventos. Elas vão se fixando, fazendo agrupamentos e as próprias raízes levando a fixação e retirada dos nutrientes também. O órgão reprodutor de uma orquídea é constituído de 4 partes: coluna, antera, estigma e ovário. A orquídea ela se divide em partes. Vamos colocá-las em funções aqui. A planta ela está dividida em bulbo, que é essas partes achatadas, ovaldes, que a gente vê, que é uma reserva de nutriente. Por esse pedaço aqui de bulbo ou batata, que muitos chamam, ele vai fazer o acúmulo de minerais que vai favorecer para a floração. Então, quando nós temos uma planta com um estado perfeito como essa, que é uma Catleya BLC Aeres Rose, ela está completamente formada, com 2 florações à vista. Aqui nós temos uma flor perfeita, que ela se destina sépalas, pétalas e uma pétala modificada chamada labelo. Esse labelo, ele é como se fosse um pouso para o inseto, que a orquídea, ela, de todas a cadeia botânica, é a planta que mais se evoluiu. Justamente por esse parecer, ela se adaptou reciprocamente ao inseto. Então, o inseto, para fazer a polinização de uma orquídea, que é ele que é o maior fator, Cláudio, da polinização das orquídeas, ele vai fazer com que esse aqui vai fazer a chamativa do inseto. Tem até as pendências para ele entrar lá dentro. Aqui dentro do labelo, que é a parte da coluna, na ântera e o ovário, ele vai ter o estigma, que é o órgão reprodutor. E a maioria das vezes eles são macho e fêmea. Tem os 2 sexos, onde o inseto vai pregar a polínia e levar para o estigma da planta, onde vai formar uma cápsula de semente. A luz
é indispensável no processo de absorção de fertilizantes através das folhas. A umidade do substrato também é fundamental. Quando a planta está desidratada, a absorção foliar diminui drasticamente. A planta, ela tem uma estrutura de reserva. O bulbo serve para armazenamento da água e dos minerais e de todos os nutrientes que ela precisa. Se você fizer o excesso de água, ela não vai retirar nada e começa a segurar essa energia que ela está armazenando, fazendo com que não saia brotos, porque o ambiente está muito úmido e não está propício à brotação. A planta tem um sentido de defesa. Já se você der a água necessária para ela, o que seria necessária? Observa com o dedômetro. Toda vez que você for aguar sua planta, põe o dedinho lá dentro. Se estiver úmido, não há necessidade de fazer a rega. Se estiver seco, já está na hora de fazer a rega. Pode colocá-la dentro do bacião e encharcá-la à vontade, desde que só vai regar quando ela estiver seca. Orquídea adora e necessita de água, só não suporta o excesso. O transplante ou plantio deverá ser feito no final do inverno, quando as plantas começam a brotar e emitir as raízes novas. Os vasos indicados são de plásticos para as regiões secas e de barro para as regiões onde há muita umidade e deve-se escolher. Essas gemas possivelmente serão os brotos das florações novas. Então, o Cláudio me perguntou qual é a época ideal para se plantar. Toda vez que estiver gema e emissão de raiz nova, é uma hora legal para fazer o replante delas. Então eu vou tirar agora o excesso de toda a raiz velha. Sem problema, que eu vou colocar ela em um ambiente totalmente propício para que ela se reabilite, ou seja, substrato novo e uma ótima adubação própria para elas. Sem exceção, toda orquídea tem que ter pedra ou caco de telha no fundo do vaso. Pelo menos 2 dedos, até 3 dedos, sempre de caco ou pedra. Por quê? Quando eu jogar água no substrato, ele vai drenar e a água não vai ficar aqui, vai cair rapidamente. Então vamos lá. Vou colocar substrato que eu gosto de usar, é uma multimistura. São 3 componentes mais o xaxim. O xaxim é uma planta destinada do sul que está proibido de comercialização. Mas nós ainda estamos conseguindo através do Chile. O Chile ainda está retirando e mandando para o Brasil. Então eu fiz uma caminha para ela, bem estabelecida. E vou colocar a traseira da planta no fundo, bem atrasinho do vaso, deixando 3 dedos no máximo de espaço para ela. Por que eu não posso colocar num vaso grandão? Porque esse substrato ele vai entrar em decomposição. Então no máximo daqui 2 anos ele já perdeu o uso dele. Ou seja, no máximo 2 em 2 anos temos que trocar nossas orquídeas. Vou colocar o substrato ao redor e vou pressionando. Olha, eu nunca tirei a mão daqui. Depois que eu ponho ela aqui, acabou. E chega muita planta aqui, brother, muita planta enterrada. Jamais enterre aquelas geminhas. As geminhas da planta, se você enterrar, o excesso de umidade causado pelo substrato vai apodrecer elas, elas não vão germinar. Então as geminhas têm que ficar sempre para fora do substrato, para ela poder fazer fotossíntese e poder eliminar o excesso de água. Com o auxílio de uma varinha ou um ferrinho, obrigatoriamente eu vou fixar essa planta com esse pauzinho. É um pauzinho de espetinho. Por que eu vou fixar a planta aqui? Quando as raízes começarem a sair e eu jogar água e a raiz encostar lá dentro, ela vai quebrar.
Então é um ciclo interrompido, a planta começa a enfraquecer e dando entrada para os bichinhos. Então eu vou fixar ela, bem fixadinha, de forma que ela não vai mexer. Então aqui está, a planta completamente envasada, já plantadinha. Vou retirar apenas os fiapos, para ficar mais fácil de eu mexer nela depois com a adubação. As orquídeas cultivadas em orquidário caseiros ou comerciais precisam receber com regularidade suplementação de nutrientes muito bem equilibrada. Vamos entrar aqui com o bokashi. É um adubo orgânico milenar japonês, onde ele é colocado no cantinho da borda do vaso. Sempre no cantinho. Por quê? Porque ele vai entrar em decomposição e liberar gases. Esses gases a planta absorve lentamente, fazendo que tenha um crescimento homogêneo e reabilitação, nascendo raízes e broto. Vou usar um cosmode, já que aqui na nossa região nós temos um problema muito grande com lesma, infestação em toda a cidade. Eu vou colocar 2 bolinhas em cada vaso, para mim não ter problema de vir um bichinho aqui e comer a minha raiz. Aqui já está a planta, totalmente plantada, fixada. Falta colocar o nominho dela aqui. Então aqui ela vai ser agora por orquidário ou para varanda, no lugar que se desejar e for adequado para ela. E vai receber o cuidado agora. Qual seria o cuidado melhor? Com a água. A maioria das pessoas chegam aqui ou com a planta morrendo por excesso de água ou morrendo por falta de água. As orquídeas se alimentam, basicamente na natureza, da matéria em decomposição que está ali no meio. Mas como nós estamos em um ambiente desfavorecido, nós não estamos no meio que as orquídeas gostariam de estar em nossas casas, nós precisamos colocar esses nutrientes a ela. Quais seriam esses nutrientes? Os macro e micronutrientes que existem nos adubos. Mas uma questão que bem alerta, para colocar bem alerta, que não são todos os adubos que servem para as orquídeas. O NPK, o nitrogênio, fósforo, fosfato, que serve para a alimentação das orquídeas, tem que ser muito bem balanceado. E conforme até mesmo a empresa que produz isso, ela já coloca num nível que não vai favorecer, ou muito fraco, ou passando a dosagem e fazendo com que elas sofram. Então já existem produtos específicos para as orquídeas. Eu trabalho com produtos orgânicos. Essa linha orgânica foi muito bem para mim e para os meus clientes, que fazem uma excelente floração, e a manutenção da planta, ela permite que você use ele sem precisar estar trocando. Porque muitos produtores usam adubos ou até mesmo produtos para induzir a planta a florir. Isso nós não devemos fazer, porque cada vez que ela é induzida, ela pode entrar num estresse, onde nós não estamos prontos até para nutrir essa planta novamente. Então vamos fazer da seguinte forma: toda planta, quando ela está previamente já replantada e começando a sair as raízes, eu vou colocar em proporções homeopáticas na bomba. Tipo, se for o adubo orgânico, 3 ml em 6 litros de água. O recomendado seria 1 por 1. Mas como nós estamos fazendo homeopatia, nós vamos aplicar mais vezes, ou seja, 2 vezes na semana. Por que, Christian, 2 vezes na semana? Porque nós moramos num ambiente muito quente, onde temos que aguar as plantas com mais frequência. E nisso acabamos que lavando a nutrição das plantas. Então aqui, depois dela totalmente aguada, que ela já está encharcada do dia a dia, sempre na parte da manhã, meus amigos, a planta está cheia de estômatos abertos atrás das folhas. E esses estômatos, na parte da tarde, como vai ficando quente, ele vai fechando e não vai absorver o adubo que você jogar. Então todo dia de adubação é feito pela manhã. Acorde de manhãzinha, encharque sua planta com bastante água e venha com o adubo. Pronto! Eu agradeço a todos os telespectadores que estão me assistindo e que possa fazer uma visita ao Orquidário Casca Verde
para que possa sanar todas as suas dúvidas sobre as orquídeas. Eu estou aberto de 2 às 7 da noite, todos os dias, para lhe atender. Sejam bem-vindos. Quem destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, artigo 50 da Lei nº 9.605, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos ficando por aqui e contamos com você em nosso próximo encontro na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos.